Oh, glória a Deus, a paz do Senhor Jesus. Vamos estar lendo o livro de 2 Samuel, capítulo 23. As últimas palavras de Davi. Estas são as últimas palavras de Davi, filho de Davi, palavra de Davi, filho de Jessé, palavra do homem que foi exaltado, do ungido do Deus de Jacó, do mavioso salmista de Israel. O Espírito do Senhor fala por meu intermédio, e a sua palavra está na minha língua, disse o Deus de Israel. A rocha de Israel a mim me falou, aquele que dormia com justiça sobre os homens, que dormia no temor de Deus, e como luz da manhã quando sai do sol, como manhã sem nuvens, cujo esplendor depois da chuva fez brotar a terra da terra a erva. Não está assim como com Deus na minha casa, pois estabeleceu comigo uma aliança eterna, em tudo bem definida e segura. Não me fará ele prosperar toda a minha salvação e toda a minha esperança. Porém, os filhos de Belial serão todos lançados fora como espinhos, pois não podem ser tocados com as mãos, mas qualquer para os tocar se armará de ferro e da haste da minha lança, e a fogo serão totalmente queimados no seu lugar. São estes os nomes dos valentes de Davi: Josebe, Bazebete, filho de Taquemone, o principal dos três. Estes são brandiu a sua lança contra 800 e os feriu de uma vez. 20 depois dele, Eleazar, filho de Dodô, filho de Aoi, entre os três valentes que estavam com Davi, quando desafiaram os filisteus ali reunidos para a peleja. Quando já se havia retirado dos filhos de Israel, ele se levantou e feriu os filisteus, até lhe cansar a mão e ficar pegada a espada. Naquele dia, o Senhor efetuou grande livramento, e o povo voltou para onde Eleazar estava somente para tomar o despojo. Depois dele, Sama, filho de Agé, o Ararita, quando os filisteus se ajuntaram em Lei, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugia de diante dos filisteus, pôs-se Sama no meio daquele terreno e o defendeu e feriu os filisteus, e o Senhor efetuou grande livramento. Também 3 dos 30 cabeças desceram, e no tempo da cega foram ter com Davi na caverna de Adulão, e uma tropa de filisteus se acamparam no vale de Refaíns. Davi estava na fortaleza e a guarnição dos filisteus em Belém. Suspirou Davi e disse: quem me dera beber água do poço que está junto à porta de Belém. Então aqueles 3 valentes romperam o seu acampamento dos filisteus e tiraram água do poço junto à porta de Belém e tomaram-na e a levaram a Davi. Ele não a quis beber, porém derramou como libação o Senhor. E disse: longe de mim o Senhor fazer tal coisa. Beberia eu o sangue dos homens que lá foram com o perigo da sua vida? De maneira que não a quis beber. São estas as coisas que fizeram os 3 valentes. Também Abissai, irmão de Joabe, filho de Zeruia, era cabeça de 30, e alçou a sua lança contra 300 e o feriu. E tinha nome entre os primeiros 3. Era ele mais nobre do que os 30, e era o primeiro deles. Contudo, aos primeiros 3 não chegou. Também Benaia, filho de Joiada, era homem valente do Cabzeel e grande em obras. Feriu ele 2 heróis de Moabe. Desceu numa cova e nela matou um leão, e no tempo de neve
matou também um egípcio, homem de grande estrutura. O egípcio trazia uma lança, mas Benaia e atacou com um cajado, arrancou-lhe da mão a lança, com ela o matou. Estas coisas fez Benaia, filho de Joiada, pelo que teve o nome entre os primeiros valentes. Era mais nobre do que os 30, porém os 3 primeiros não chegou. E Davi o pôs sobre a sua guarda. Entre os 30 figuravam Azael, irmão de Joabe, Elanã, filho de Dodô, de Belém, Sama, Arodita, Elica, Arodita, Elis, Pautita, Irã, filho de Iques, Teocoita, Abiezer, Amatotita, Mebunai, Uzatita, Zalmon, Aiota, Narai, Netofatita, Elebe, filho de Baaná, Netofatita, Itai, filho de Ribai, de Gibeá, dos filhos de Benjamim, Benaia, Piratonita, Idai, do Ribeiro de Gaás, Abi-Albon, Arbatita, Asmavete, Barumita, Eliaba, Salbonita, e os filhos de Azen, Jonatas, Sama, Aratita, Aião, filho de Sará, Aratita, Elifelete, filho de Abissai, filho de Macatita, Eliã, filho de Aitofel, Gilonita, Ezari, Carmelita, Paraí, Arbita, filho de Igal, filho de Natã, de Jobá, Bani, Gadita, Zeleque, Amonita, Naaraim, Berotita, o que trazia as armas de Joabe, filho de Zeruia, Irã, Itrita, Garebe, Itrita, Urias, Eteu, ao todo 37. E assim finalizamos o capítulo 23 do livro de 2 Samuel. Estamos caminhando para o final de 2 Samuel. Glória a Deus!